Mas, irmãos, eu vou resumir só os bate-papos aqui e os testemunhos que foram fortes aqui, ok? As mensagens, elas foram longas e muitas coisas interessantes. Outra hora talvez a gente arranje. A coisa mais impressionante do testemunho do Leandro foi a ferida deixada por um pai quando prometeu e não cumpriu, levando aquela bicicleta e nunca voltou para consertar. E o Evangelho consertou isso na vida do Leandro. O testemunho do pastor Jean é o poder da adoção. Como alguém acha que quando você adota, você está ajudando alguém. E o pastor Jean provou aqui que quando eu adoto, eu estou me juntando a Deus em um projeto para abençoar aquela pessoa e para me abençoar. Quando eu encontro alguém que adota, eu sei que ela tem uma parcela de Deus, porque é adoção. Deus nos adotou. Adão nos tirou de Deus e Jesus nos adotou. Por isso, um testemunho maravilhoso. O testemunho do pastor Elivaldo. Testemunho do Anivaldo primeiro. Um órfão de 3 anos, mas que teve a bênção de uma mulher temente a Deus e lhe ensinou a ser um pai hoje, um excelente pai para os seus filhos. A orfandade não roubou a identidade. O irmão Rui, Jurandir e Pedro, mostrando a 4 gerações que se serve a Deus e como Deus consertou a vida do Jurandir e assim a vida dos netos. Pastor Livaldo mostrou aqui a grande força do exemplo familiar repetido, do pai, a mesma coisa a ele, e como ele conheceu Jesus e o poder transformador, regenerador do Evangelho, que entrou na sua vida e tornou ele esse pai maravilhoso, não só dos seus filhos, mas de tantos homens que o pastor Elivaldo ajuda eles a serem homens. Aleluia. O testemunho do pastor Zé Luiz, dos exemplos que ele tem, como pai que pede perdão e que ganhou autoridade, ganha autoridade com isso. E uma frase do testemunho dele foi: reconhecer não nos diminui. O exemplo da filha de um pai que resolve. O testemunho do pastor Zé Luiz diz: cresça no afeto, irmãos, e cura interior. A maioria das coisas é resultado de um afeto. Quantos homens eu já botei no colo para Deus curar de um afeto que nunca recebeu e que ele foi buscar na imoralidade. O testemunho do Fabiano, de Deus realizando um sonho e estando com ele nas dificuldades da vida, de como esse Deus se manifestou na vida dele. E por último, o testemunho do pastor Luedes, como a falta novamente do Evangelho na vida de alguém fez com que ele tomasse decisões erradas e sofresse tanto, mas o Evangelho entrou e restaurou. E o pastor Austin, nessa decisão firme de ser exemplo: meu filho nunca vai me ver bêbado, fumando, prostituindo, nem tendo cobrador na minha porta. Por isso tem autoridade. Aleluia. Diga: Senhor, eu quero ser exemplo para louvor e glória do teu nome. E eu separei hoje, esse é um lugar de decisões. Eu fiquei feliz lá atrás, eu vi alguém com um caderninho. Você pode anotar no seu bloco de nota do seu celular. E alguém disse para mim: tem. Eu digo: tem, aí tem tudo. Pode. Escreva algumas coisas. Irmãos, nós só mudamos com decisões. Aleluia. Uma decisão que o pastor Feitosa falou delas aqui. Eu me arrependo, um arrependimento que chega nos pensamentos, no coração e no comportamento, nas atitudes. Uma decisão que chega na minha mente e ela vai chegar no meu comportamento. Você, os que estão aqui de outras cidades, você decidiu estar aqui. Você guardou dinheiro para carro, você fez algo. Uma decisão leva você a várias coisas.
Tem decisões que nós vamos demorar. Eu, o pastor Anderson e mais 4 homens, 4 era? Naquela reunião na sua casa? Nós tomamos decisões. Já tentei 2 vezes cumprir a minha, mas já disse, né? Uma decisão conduz você às ações. E eu quero que você tome 4 decisões comigo hoje. Então, 7 decisões para tomar com mão. Pode começar aí, meu filho. Aleluia. 7 decisões para tomar como homem. Glória a Deus. A primeira, eu quero que você diga no tempo pessoal. Diga, nunca vou me afastar de Jesus. Diga comigo aí. Nunca vou me afastar de Jesus. Essa é uma decisão indispensável. Você não pode protelá-la. Dela, todas as outras vão ser possíveis. Lá em João 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Repita comigo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é a palavra de Jesus. E ele vai dizendo as outras bênçãos. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Outra versão diz: porque sem mim nada podeis fazer. Não há futuro para quem não se mantém no presente servindo a Jesus. Então, irmãos, mude o mundo de cabeça para baixo. Chegue Covid, vai embora Covid. Mude a realidade. Mas tome uma decisão. Nunca, jamais, never, vou me afastar de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, bote aí, meu filho, no tempo pessoal. Leia comigo aí, homens. Vamos lá. Nunca vou me afastar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, você se torna um desviado dentro da igreja. Diga misericórdia. O desviado dentro da igreja é quando alguém decide andar dentro da igreja errado. Se arrependa, mas jamais saia da presença de Jesus. Não estou dizendo para você se afastar dentro da igreja. Eu estou dizendo para você correr para Jesus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Jamais desistir de Jesus. Nem pensar. Segunda decisão que você vai tomar. Casados, vão ler comigo aí. Vamos lá? Vou deixar de ser egoísta. Fala Deus. Irmãos, aqui eu podia botar outro nome. Vou deixar de ser filho. Eu vou deixar preguiçoso, passivo. Irmãos, se nós estamos tratando do despertar da paternidade. Irmãos, criar pessoas se gasta tempo. Se gasta tempo. E o privilégio de ter 56 anos, meu filho mais velho está casado, minha filha também. Essa moça bonita que veio falar aqui com esse homem bonito é meu genro. Glória a Deus. Então, irmãos, no nome de Jesus, quando o pastor Osto diz: decida mais, se cale. Os casados sabem o que é a mulher na TPM. Sabe nada, rapaz. Você sabe lá o que é menstruar, meu amigo? Nós no máximo imaginamos. Como diz o Cláudio Duarte, sangra todo mês. Um bicho que sangra todo mês e nunca morre. Derrama sangue. Você não tem ideia do que é isso, irmãos? Eu acompanhei minha esposa no mioma, que derramava sangue 2, 3 vezes mais do que era derramado, da fraqueza. Você não tem ideia. Nós não sabemos o que é isso. Se cala em algumas horas. Claro que antigamente eu dizia: você está reclamando da mulher, case com um homem. Mas hoje eu não posso nem falar mais, porque vai que alguém pega a ideia, né? Agora, porque antigamente eu dizia:
quer resolver essas picuinhas, case com homem. Ninguém aceitava. Hoje eu tenho que ficar calado que... Irmãos, sabe por que é diferente? Porque é mulher, irmãos. É mulher. E é lindo, irmãos, a nossa conquista de uma mulher. Então deixe de ser egoísta. A maioria dos problemas de casados, irmãos, é por causa do egoísmo. O egoísmo é quando eu quero receber mais do que dar. Em nome de Jesus, irmãos. Casamento é lugar de dar. É por isso que Deus nos colocou como líder. Nós estamos para dar, nós somos pacientes. Irmãos, em uma geração de homem, irmãos que se ofendem com facilidade e que tudo depende da mulher. Homens que trocaram, fizeram da esposa sua mãe. Não, meu amigo, você não é casado com sua mãe, não. Sua mãe lhe aguenta. Sua esposa, você tem que nutrir sentimento por ela e cuidar. Sua mãe, você vai ser mãe sua de qualquer jeito. Mulher, deixe de ser egoísta. Queira dar. O amor doa, irmãos. Você não casou para ser feliz. Solteiros, aprenda aí. Você não vai casar para ser feliz, não, meu filho. Você vai casar para fazer uma pessoa feliz. Você vai casar para fazer uma mulher realizada. E entre as mulheres realizadas de Imperatriz, tem que estar a nossa. Aleluia. Então deixe de ser preguiçoso, passivo. Vontade. Deixe de ser preguiçoso, passivo. Eu só disse que estava com vontade, chama aí não. Olha. Deixe de ser egoísta, irmãos. Você não está casado com sua mãe, está casado com uma mulher que tem um projeto. E eu vou lhe dizer o versículo mais forte e duro que Deus já me mostrou na Bíblia. 1 Timóteo 5,8. Foi o maior confronto que eu já recebi na minha vida. Nem sei porquê, mas foi o maior confronto. Vamos ler todos nós? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Você vai botar se alguém, você vai dizer se eu, tá bom? Vamos lá? Se eu não cuidar dos meus parentes, especialmente dos da minha própria família, neguei a fé e sou pior do que um descrente. Diga misericórdia. Irmãos, isso é característica de egoísmo. Se você não cuidar dos seus pais, da sua família, então, irmão, família é lugar de dar, para um dia você cumprir a sua missão e também para receber. E eu quero mostrar essa prioridade que tem que estar na sua cabeça, em nome de Jesus. Nossa prioridade como igreja, como homem de Deus, é essa. Em primeiro lugar vem Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro, ministério. Ministério aqui está a igreja, tudo que nós fazemos para Deus. Em alguns momentos da vida, irmãos, eu já errei aqui. Porque a gente confunde que Deus é ministério e igreja. Em primeiro lugar, Deus. Ei, Deus está a sua palavra, obedecer a Ele. Em segundo lugar, minha família. Em terceiro, ministério que eu faço. Cuidado, preguiçoso, justificamos isso aqui. Não, minha esposa achou que hoje ia doer a cabeça e eu fiquei em casa. Ela achou que ia doer a cabeça hoje? Não, irmãos. Mas o homem de Deus coloca essa ordem. Amém? O homem de Deus coloca essa ordem. Ministério ou trabalho, ok? Obrigado. Ministério, trabalho, tudo entra aqui. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família e o seu ministério, o seu trabalho. Aleluia. Qual a primeira decisão que você vai dizer? Nunca vou abandonar Jesus. Segundo, vou deixar de ser egoísta. Então pergunte para sua esposa: eu sou egoísta? Pergunte não. Mude a pergunta. Só muda a pergunta. Amor, qual é a área que tu acha? A área também não. As áreas. Qual é a área que tu acha que eu sou egoísta? Todos aqui conhecem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor? Levante a mão.
Esse livro é o começo de você aprender a compreender uma mulher e um homem. Ele não é, Deus entregou uma revelação linda para uma equipe de intercessores e professores lá na Bossói, de que depois que você conhece essas 5 linguagens do amor, que são a linguagem que todo mundo recebe amor: palavra de afirmação, elogios, tempo de qualidade, serviço, tudo que você faz para outra pessoa, o toque físico, o afeto e presentes. Ele compreende como as 5 linguagens do mundo que expressa amor. Mas também você vai caminhando, porque alguma linguagem de amor pode ser resultado de um abuso, de uma doença, de uma falta. Alguém que nunca recebeu um presente na vida, ela vai querer receber presente demais. Mas lê esse livro, ele vai começar a lhe ajudar a dar o amor que a outra pessoa quer receber. Ok? Pronto, muito obrigado. Menino tão ligeiro, hein? Eu não combinei isso. Esse é o livro, ok? De Gary Chapman, ok? Rapaz, eu falo português, olha. Mas vou aprender inglês. Então, Maria de Jesus deve estar me vendo. Irmãos, esse é o livro, baixa na internet e leia com sua esposa. Vamos para cá? Diga comigo, eu vou deixar de ser egoísta. Até vasto aqui, mas vamos lá. Terceiro lugar, terceira decisão. Os solteiros vão ler, ajudar os casados. Vamos lá, solteiros, leiam 1, 2, 3 e... Irmãos, você vai olhar, buscar o que você sabe que agrada a Deus. Há uns 15 dias, 12 dias atrás, esse versículo veio numa devocional minha, mas veio com gosto. João 9, 4, eu decidi colocar ele aqui. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Essa é uma palavra de Jesus. Irmãos, tome a decisão de buscar aquilo que agrada a Deus. Você tem inclinação para aquilo que é do mundo? Se afaste de tudo que tenta lhe afastar de Deus. Chegue perto de tudo que leva você para perto de Deus. Tem muita gente, irmãos, andando aqui é um precipício e ele está andando aqui. Infeliz, vem para cá, criatura. Sai desse limite, sai desse lugar de risco. Caminha para outro lugar, busca. A Bíblia diz que buscar as coisas que são do alto, aquilo que você sabe que agrada a Deus, em nome de Jesus. Tem gente, irmãos, eu vou contar aqui porque ele terminou contando para mim e contou na frente de 3 pessoas. Ele lembra da visão que eu tive no primeiro dia de um pai com um adolescente, um junior, pedindo perdão? E que eu acho que não foi só ele, algum de vós. E ele disse: pastor, eu vou pedir perdão para meu filho. Eu fui com ele em tal lugar e eu fiz algo que o Senhor me disse que eu não devia fazer para o futuro. Não era algo vergonhoso no presente, mas ele sabia que aquele comportamento podia levar o filho a uma atitude que ele não queria no futuro. E ele pediu perdão. Por quê? Porque ele estava buscando aquilo que ele sabe que é de Deus. O que ele compartilhou com o filho ali poderia levar esse filho a ter um comportamento que ele não quer que ele tome. Então ele voltou, pediu perdão, e na outra noite o menino estava aqui, mais ele. Diga aí, meu filho, conversamos ou não conversamos? Irmão, olhe para isso. Porque, irmão, se eu falar de regras aqui, se eu for falar de regras, é vasto. Mas você vai buscar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Tem coisas com meu filho
A primeira infância foi maravilhosa, mas chegou do junior para adolescentes. Ele tinha meu amor, minha afeto, minha proteção. Mas eu precisava ser mais intencional. Vou dizer daqui a pouco. A quarta coisa. Vou ter coragem. Vamos dizer todo mundo juntos? Vou ter coragem. E eu coloquei algumas coisas, irmãos. Eu li o mesmo texto que alguém leu aqui. Que o Lima leu. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Irmãos, pregue esse versículo na sua casa. 1 Coríntios 16, 13. Irmãos, você vai precisar de coragem. Primeiro, coragem para pedir perdão para a mulher. Primeiro, porque você já sabia que estava errado. Dei um monte de desculpa. Na hora que você disser, amor, eu quero te pedir perdão, mas agora vem bem. Não vou falar não. Você vai falar. Não vou falar assim não. A mulher já brigou comigo sem eu nem admitir que errei, se eu dizer que errei. Diga comigo, coragem para pedir perdão. Coragem para reconhecer erros. Um homem que influenciou minha geração e dizia que todo homem precisa aprender 3 palavrinhas, 3 frases. Me perdoe, eu estou errado e eu te amo. Resolve muita coisa. Vamos dizer comigo? Me perdoe, eu estava errado, eu te amo. Por que é importante dizer te amo? Porque apesar do erro, tem um sentimento forte. Então, coragem para pedir perdão, coragem para consertar diante de Deus erro do seu passado, como o pastor Luedes acabou de falar aqui, que estão prejudicando o seu presente, a sua ausência, as suas promessas não cumpridas, o abandono da sua família, os abortos que você fez. Eu não sei o que você fez lá, mas precisa de coragem para voltar e consertar. Por isso você precisa de coragem para enfrentar esse passado. Bota de novo lá o texto, a frase, meu filho. Então, a quarta decisão de hoje: vou ter coragem para fazer o que precisa. Você pode dizer amém? Quinto lugar. Vamos ler todo mundo? Vou ensinar meus filhos como a Bíblia manda. Vou ensinar meus filhos como a Bíblia manda. Eu separei 3 versões do versículo clássico na Bíblia. Ensina, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ficar idoso, não se desviará dele. Eu encontrei uma versão que diz: instrua, ensina e eduque, todas a mesma palavra. E alguém disse para mim, irmãos, e é verdade: ensinar uma criança no caminho que deve andar não é trazer para a igreja, por favor. A igreja é um complemento. Se é uma igreja como a nossa, ela vai ter célula durante a semana, se você levar. Ela vai ter uma reunião no domingo, aqui. Ela vai ter algum cursinho. Mas, irmãos, eu criei meus filhos na igreja, conversa. Você criou seus filhos trazendo para a igreja. Você viu o pastor Márcio dizendo hoje, do que a gente escuta. Eu não vou ler a Bíblia não, pastor, porque meu pai lê a Bíblia todo dia, ele nunca muda. Diga misericórdia. Vou ensinar meus filhos como a Bíblia manda. Seja um homem que age de uma maneira intencionalmente. O que é intenção, irmão? Eu quero que meu filho seja carinhoso, eu vou ser afetuoso com ele. Eu quero que ele não grite na minha casa, eu não vou gritar com ele. Eu, como diz o pastor Osto, eu não quero que ele me veja bêbado, eu não vou beber. Você deve ensinar sabendo o que você deseja do comportamento dele. Olha que pais que ainda tem crianças menores. Há muitos sonhos na sua cabeça e pouca fala em relação ao que você deseja que aconteça. Seus filhos nunca ouviram de você dizendo: meu filho, você vai casar e só vai transar no casamento.
Meu filho, sexo é só para o casamento. Se você não falar, como? O que é que você ensina para ele? Como é que ele vai viver isso? Nós temos um pastor, um garoto de 14 para 15 anos, bonito, santo, crente. E ele viu ele tentando falar de namoro, ele é muito amigo do filho, pesca junto, joga a bola junto. E ele disse: Deus, como é que eu vou dizer para esse menino que ele não pode namorar agora? E ele disse assim: meu filho, vai lá no limoeiro, no fundo do quintal, no pé de limão, e pega o menor limão que tu achar, dos bem pequenininhos. Ele trouxe, ele disse: meu filho, corta aí. Cortou, disse: meu filho, esprema aí agora para o pai. Ele disse: não, pai, não tem água não. Ele disse: meu filho, assim é você. Esse aqui é um limão, mas não está pronto para ser consumido. Não tem água. Não está pronto. Você é esse limão, não está pronto para namorar. Não é tempo de namorar. Vai chegar o tempo. Esse tempo não. Ministrou o coração dele. Encerrou a conversa. Agora, irmãos, ele disse: pastor, eu orei algum dia. Deus me disse como é que eu vou dizer. O que é que você ensina, irmãos? E olha aqui para mim. Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. Nunca, no comportamento de um filho, você estará isento. Nunca você vai dizer que você não tem parcela de responsabilidade nenhuma com a história daquele filho. Isso é um engano seu. Você pode não ter culpa de um comportamento do filho, uma culpa direta, mas responsabilidade você tem, porque talvez você não ensinou o que era para ensinar. Não disse o que era para dizer. Então, nunca estará isento. Compreendeu? Não, eu disse aí do meu filho, eu estou livre. Para de se enganar. Você talvez não preparou, não acordou, não avisou. Não estou dizendo que você é culpado pelos erros do seu filho. Não disse isso não. Só estou dizendo que nunca você estará isento. Alguma coisa toca para você. Então, fale das suas expectativas. Ore com ele. Porque hoje seu filho precisa de você. Amanhã você precisará deles. Sexto lugar. Você um homem. Diga comigo, você um homem. Vamos lá, da palavra, da oração e da igreja. Irmãos, a Bíblia diz, em Mateus 22, 29, vocês estão enganados porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Em Hebreus 10, 25 diz: não abandoneis a congregação como é costume de alguns. Volta aí para o tema, meu filho, para a frase, por favor. Vamos lá. Irmãos, hoje eu me emocionei quando eu estava terminando de preparar a palavra, só de lembrar do poder que é quando um homem se torna um homem de oração. E quando esse homem junta a Bíblia, e quando esse homem é amigo da casa de Deus. Porque hoje, não são vocês, mas tem uns na internet, talvez, que são desigrejados, que podem cultuar longe da igreja. Quem criou a igreja foi Jesus, e a igreja é reunião. A gente tem que estar junto. Você vai ser um homem de oração. E todas as vezes que um homem se levanta para orar por sua casa, por sua família, um avivamento começa na terra. Aleluia! E olha, irmãos, vergonhosamente, quem puxa as nossas casas, ou a maioria das casas, são mulheres. Não dá para sacudir, né? Mas dá para dizer: irmão, vamos virar homem de oração. Diga aí. Aleluia! Sétimo lugar, porque a oitava, nós vimos aqui, vou fechar a porta do divórcio. Anote aí, amém? Vou fechar a porta do divórcio. Vamos para a oitava e última. A sétima minha e a oitava sua. Você bote aí,
fechar a porta do divórcio. Divórcio nem de brincadeira, viu, irmãos? Divórcio é como amputação. Você corta um dedo para não perder a mão, corta a mão para não perder um braço, corta o braço para não perder o corpo. Divórcio é o último recurso dos recursos. Vamos lá. Busque, vai lá. Diga, vou buscar ter o coração do nosso Pai. Irmãos, aqui eu queria pregar, mas peça ao Senhor que Ele dê um coração parecido com o dele. Quando eu tinha 12 anos, até os 5 anos eu era rico, né? Sim. 5, 6 anos, meu avô era um homem fazendeiro, nós tínhamos pobres, mas tinha os gados, muita criação, não se tinha luxo, mas tinha fartura. E nós fomos para Brasília, e de Brasília, meu pai, como o Zé Luiz disse, ele era um muito afetuoso, o Zé Luiz ainda não era nascido, e meu pai trabalhava na construção civil, então ele saía à madrugada e chegava 9 da noite, e nós, as crianças, 5, 6, 4, nós já estávamos dormindo. Passou meses, meu pai só nos vendo no final de semana. E aquilo agoniou muito o coração dele. E ele decidiu descer para o Goiás. Mas não foi uma decisão madura. Ele voltou lá no Piauí, vendeu todo o gado, vendeu as coisas que podia vender. E de um jeito dele, meu pai tinha uma doença, tinha uma bipolaridade. Terminou, não deu para comprar um barraco em Brasília e terminou descendo para o Goiás. Então, meu pai virou gato, empreiteiro, garimpeiro. E então, desses 7 anos em diante, a presença, ele ia, voltava, trabalhando. Mas chegou uma hora que passou 1 ano e 6 meses no garimpo. E nós é que vendíamos tudo para sobreviver, não tínhamos parente. E um dia, e aliás, eu estava treinando para aquilo que eu faço hoje. Porque eu vendi de tudo que você puder imaginar na vida. Mas eu nunca vendi um produto tão bom quanto o produto que eu vendo hoje, que é o Evangelho. Esse produto é de graça. Então, todo vendedor é um possível pastor. Se tem vendedor aqui, desconfie que Deus está ali treinando para tornar você um pastor amanhã. O coração de Deus, olha aqui, você já viu nos testemunhos que o coração de Deus não dispensa nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então um dia, eu estava vendendo alguma coisa com uma bacia na cabeça, eu não sei o que era, se era banana ou alguma coisa assim. O sol muito quente, e eu comecei a chorar, e eu lembro do que eu disse. O meu pai é o culpado desse sofrimento que nós estamos passando aqui. Que eu era o mais velho, eu sabia do que ele tinha desperdiçado. Aquela foi uma fala, eu já era crente, batizado, o único da minha casa. Os anos se passaram, e um dia eu estou orando aqui em Imperatriz, eu acho que há 8, 7 anos atrás. E o Espírito Santo me visitou e me fez lembrar da frase que eu disse lá naquele dia. E uma voz ecoou dentro de mim: o que seu pai não pôde lhe dar, me ajudou a formar o homem que você é hoje. Você pode dizer glória a Deus? O coração de Deus, você vai pedir a Deus que tenha um coração, o coração do Pai eterno, vai transformar sofrimentos dos pais terrenos em algo extraordinário na sua vida. Porque todas as coisas, todas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Esse pai
é descrito na Bíblia de diversas maneiras. Mas o Novo Testamento, a maior descrição de quem Deus é, está em Lucas 15. Jesus conta 3 histórias. Uma história tinha uma moeda muito valiosa perdida. Na outra história tinha uma ovelha perdida. Na outra história tinha um filho perdido. Jesus contou essa história. Se você olha o contexto, ele está mostrando para os fariseus, os religiosos, quem era Deus. E Jesus vai falar nas 3 histórias, da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Lucas 7 diz: eu lhes digo, quando todo mundo se alegrou na casa da mulher, quando acharam a moeda, eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. De novo, quando a ovelha foi achada, ele diz: eu lhes digo, versículo 10, que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no versículo 24 diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O coração de Deus é um coração que transforma todas as coisas. Transforma dor, sofrimento, rejeição em algo bom. Mas a outra coisa do coração de Deus, essa história aqui, o pai do filho pródigo é Deus. O pai é Deus. Que o filho vai com metade da herança para longe e volta sem ela. E a Bíblia diz que ele o viu de longe. Significa que ele estava esperando. Correu, o abraçou e o beijou. E lhe deu a dignidade de filho de volta. Escute aqui. O despertar da paternidade é desejar ter um coração de Deus. O coração de Deus usa todas as coisas para transformar em algo bom. Mas o coração de Deus é aquele que espera, aquele que se alegra com aqueles que vão voltando, que vão sendo consertados. Há uma alegria no Senhor. Você que está hoje aqui, peça ao Senhor que lhe dê o coração de Deus. Irmãos, se alegrar. Parece o contraditório. Será que o despertar da paternidade não é ser alguém que disciplina? Não, irmãos. No dia que Jesus chamou Pedro, ele disse: tu sabe disciplinar a ovelha, tu sabe cuidar de gente. Ele disse: não, tu me amas? Tu me amas, Pedro? O coração de Deus é um coração que está esperando que haja um arrependimento e uma volta. Pensei muito e quero dizer para você que se você quer o coração de Deus, esteja aberto para voltar. Essa foi a palavra que Deus me deu na última oração por esse evento. Que eles tenham o coração do filho para voltar. Então Deus estava me dizendo: diga aos homens, pais, que eles peguem o coração do filho pródigo e volte. O filho pródigo estava errado, mas o coração dele se quebrantou e disse: eu errei diante de Deus e diante de meu pai, eu vou voltar para ser o empregado dele. E Deus me disse: manda os homens voltarem, porque só volta corajoso. Volte para consertar, para pedir perdão, volte para se humilhar, para Deus exaltar. Volte para uma posição que você abandonou, volte para uma santidade que você abandonou, volte para um casamento que você queria abandonar, volte para consertar algo que você fez de errado. Um coração de Deus, um coração paterno, aproveita todas as coisas, se alegra com a volta, mas acima de tudo, você vai voltar. Você vai voltar porque vai para sua casa, para sua cidade. Mas eu quero que dentro de você tenha o
complemento dessa 7ª decisão. Senhor, eu vou voltar para quê? Eu vou voltar ouvindo muitas coisas. Mas eu preciso voltar para onde? Que posição eu perdi? Que lugar eu deixei? Porque o Pai Eterno está ali esperando. O Pai Eterno está ali esperando. Eu posso imaginar a alegria de Deus, como se Ele estivesse numa reunião com os anjos, dizendo, está voltando lá de Barra do Corda, está voltando alguns lá de João Lisboa, está voltando uns de Paragominas, está voltando uns lá de Paraupebas, está voltando uns de Porto Franco. Você está voltando e vai voltar um novo homem, e um novo homem quando você toma decisões. O filho pródigo voltou porque tomou decisões. Voltar sem tomar decisões é atrasar a sua vida. Embora eu sei que nenhum de vocês vai voltar como veio, mas eu desejo que você potencialize, que você tome decisões e assim possa voltar para um recomeço. O Pai lhe espera, o Pai lhe espera, o Pai lhe espera. O coração dele é de receber, o seu é de se arrepender e de acertar. O despertar da paternidade começou, e ele vai se concretizar na medida das suas decisões. Você pode dizer amém? Se coloque em pé.